Tá, Homero, mas peraí. Tu quer que eu faça um prato bonito, organizado, pequeno, bote dentro de uma caixa e pá, boy, leva. E daí? O boy pula cordão, salta quebra-mola, passa no meio dos carros, sacode aqui, empina e faz um tendel de coisa e chega lá, é tudo uma lambança. Eu quero começar falando sobre uma notícia que me entristece, né? Sobre um restaurante aqui da nossa cidade vizinha, sobre eles buscarem recuperação jurídica, que eles estavam com um débito de 6 milhões, né? E isto é um valor bastante grande, mas tudo depende do tamanho do teu restaurante e do faturamento. A gente está falando de um restaurante que faturava de 300 a 400 mil por mês, né? Eu não sei qual é o faturamento do teu restaurante, mas a gente sabe que o Bifão é um restaurante bastante antigo e também faturava bastante, porque ele era um restaurante bem cotado. Mas o que aconteceu para tudo isso chegar onde chegou, né? Eu acho que isso é um fator importante para você que tem restaurante, ou você que tem um estabelecimento comercial, analisar. O Bifão sempre foi um restaurante tradicional, tá? Só que existe uma coisa, o tradicional, tu não pode ser tradicional desde quando tu começou, tu tem que ser tradicional de acordo com a segmentação do tradicional. Isso é contraditório, pode ser contraditório, mas vocês têm que pensar o seguinte, tá? Se no tempo do meu avô eu fazia de tal forma, assim, 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 talvez hoje não exista mais público para isto, e você, como proprietário de estabelecimento, de restaurante ou de qualquer outro estabelecimento que seja, tem que ficar ligado nisso, nas tendências. Manter a originalidade é uma coisa e manter seu restaurante aberto é outra bem diferente. Você pode sempre buscar atualizar as tendências sem fugir do foco que o seu estabelecimento tem, que seria então, digamos assim, manter um ambiente familiar, servir, no caso deles, eles serviam bifes, né, grandes bifes, por isso o nome Bifão, servem ainda, né, os grandes bifes, e eles trabalhavam muito com salão, e a tendência cada vez mais foi migrando para a questão de entregas, né, de delivery, de pratos menores, as pessoas hoje estão comendo menos do que comiam antigamente, e algumas opções a mais. O cardápio deles teve algumas alterações, não vou dizer que é o mesmo desde o início, né? O Bifão tinha 66 anos, né? Então, um restaurante de muito tempo. Digo que um dos restaurantes mais antigos de Novo Hamburgo, mas é um restaurante que evoluiu um pouco, mas ele teria que evoluir um pouco mais, né? E, claro, o que aconteceu? Não foi só isso que fez, que a gente sabe que tem muita coisa por trás de tudo, mas a questão de tu não evoluir junto com o cliente é algo que te atrapalha, é algo que tu tem que ficar de olho, o que o cliente está buscando, porque uma frase muito clássica que existe, que agora eu não vou me lembrar de quem é, mas é o seguinte, que existe uma única pessoa que pode demitir todo mundo dentro de uma empresa, desde o presidente até o faxineiro. A frase não é essa exatamente, mas a essência é esta. É o cliente. Porque a partir do momento que o cliente deixa de comprar de ti, consequentemente a tua empresa começa a sofrer demanda. Ou falta de demanda, né? Por demanda. Então, ficar ligado às tendências é uma coisa muito importante. Por isso que eu queria que essa aula de hoje fosse sobre tendências, para que a gente falasse a tendência e para que vocês se atualizem, que vocês mantenham o seu estabelecimento atualizado. Se você está começando um estabelecimento, uma empresa, que você já fique ligado nisso, nas tendências, tá? Dando andamento então à tendência, espero que o Bifão se recupere, porque são pessoas muito legais, a empresa é uma empresa muito antiga, então tem funcionários muito antigos lá, e a gente está falando de uma empresa menos
que isto traz um prejuízo muito grande, tanto para o município quanto para as pessoas que lá trabalham e tudo mais, né? Então, meu forte apelo para que o Bifão continue e que dê tudo certo. Mas, vamos lá. Começando na parte das tendências, então, eu vou pedir para que você agora pare um pouquinho e segue aqui. Se você não está seguindo ainda esse canal, por favor, segue, isso vai me ajudar bastante. Eu estou trabalhando bastante para trazer muito resultado para todo mundo. Eu só quero a contribuição de vocês dessa forma. Segue o canal e curte esse vídeo. E de preferência deixa teu comentário falando sobre algo que a gente possa trazer nos próximos vídeos, tá? Inclusive teve alguns comentários no vídeo anterior, né? Aonde eu trouxe uma forma para vocês aplicarem uma técnica para utilizar as redes sociais e o WhatsApp para ampliar as vendas de vocês, e eu vou passar ela no finalzinho desse vídeo, que eu vou dar ela para vocês como um bônus, um prêmio para quem ficar até o final, tá ok? Então aí, ó, se inscreve, vai lá, dá teu like e não esquece de acionar o sininho para que você possa sempre receber as atualizações. A nossa projeção é que tenhamos vídeos, pelo menos 2, 3 vídeos por semana, mas se tudo der certo eu quero colocar mais vídeos para passar mais conteúdo para vocês e que a gente consiga todo mundo se fortalecer, né? Eu ajude vocês, vocês me ajudem e a gente, todos nos ajudando, façamos a economia do nosso país melhorar. Temos temos agora a questão dos restaurantes estarem voltando a se fortalecer devido à pandemia, muitos conseguiram se adaptar a delivery, alguns conseguiram já abrir um pouquinho mais, o público está um pouco com medo. Vai levar muito tempo para restaurante de salão voltar a ser o que era, a gente sabe disso, mas as pessoas estão loucas para sair de casa e fazer alguma coisa e se reunir com os amigos em algum lugar. Então, a gente tem esses dois parâmetros, né? O medo e o desejo. E a gente sabe que o desejo sempre é muito maior que o medo, né? Isso em todas as situações. Então, mantenha seu restaurante, tente trabalhar, tente reduzir o que conseguir, para que você mantenha ele funcionando e utilize o que eu vou te dizer hoje aqui, para que você tenha um pouco mais de lucratividade no seu restaurante e para que você não sofra tanto com essa pandemia. Afinal de contas, toda crise tem seu lado bom, né? Ela afeta as pessoas que estão despreparadas. Então, se você se manter preparado e atualizado, eu tenho certeza que tem maneiras de minimizar esse problema e quando isso tudo passar, você realmente estará muito mais forte e sairá na frente de muitos que não se prepararam, tá? Vamos lá. Tendências. A gente sabe que o mundo inteiro está voltado à sustentabilidade, está voltado a consumo orgânico, está voltado a uma série de coisas. E também sabemos que o afastamento das pessoas, mesmo que elas estejam se conectando pela internet, causa um desejo muito grande delas se reunirem, né? Porque tudo que é mais difícil a gente quer. E não só porque a gente quer, a gente começa a sentir falta, porque o ser humano, ele é um animal que precisa de comunidades. Então ele precisa estar e dividir com outras pessoas. Então sabemos que assim que tudo isso passar, as pessoas vão começar a se reunir mais, vão começar a se juntar mais. E as refeições, cada vez menos as pessoas vão fazer refeições em casa, até devido à correria e tudo mais que existe hoje na vida moderna, né? E quando elas fizerem em casa, se não for algo extremamente necessário de ser feito, consequentemente elas vão se dedicar um pouco mais, vão querer produtos melhores e produtos mais saborosos, mais bonitos e dedicar um tempo para isso, porque na verdade vai ser um hobby e não uma obrigação tu fazer comida em casa, tá? Então vamos para... Eu vou citar para vocês 5 e depois uma tendência extra, tá? 5 tendências que a gastronomia está tomando e vai tomar daqui para frente, então fica ligado nisso, tá? Primeira tendência são os produtos orgânicos, né? Todo mundo está em busca da produção orgânica, e não só os restaurantes, mas eu estou falando das pessoas em casa. Buscam algo mais próximo da sua casa, buscam algo na feirinha, buscam algo em N lugares, sempre procurando produtos mais bonitos e mais agradáveis visualmente e também com um palato melhor, né? Com um paladar melhor.
Inclusive as pessoas estão aprendendo a ler rótulo, né? Uma coisa que as pessoas nunca liam. Rótulo era uma coisa que não existia. Hoje as pessoas já estão lendo rótulo e sabendo o que vem em cada produto. Então o produto orgânico, o que eu sugiro para ti, tá? Que tem um estabelecimento pequeno ou maior, quanto maior o teu estabelecimento, maior o teu fornecedor vai ter que ser, né? Ou diversos fornecedores. Busque produtores locais, aonde você consiga produtos naturais, orgânicos, que de repente não sofreram ação de agrotóxico e também que sejam mais fresquinhos, né? Colhidos na hora. Tenha também a questão de temperos, que você possa ter uma horta próxima no teu estabelecimento. Qualquer janela serve para fazer uma horta de temperos. Essa horta vai te ajudar bastante para ter sempre tempero fresquinho, saudável. Pizzarias utilizam muito tempero sobre a pizza para ficar bonito, então a pizzaria sempre é legal tu ter um tempero plantado ali, tu vai ali, corta, colhe na hora e planta, não precisa de um espaço gigante. Tem várias formas de se trabalhar uma horta dentro de um espaço, desde que tu tenha luz, né? Tu pode botar vários canos empilhados, garrafa PET, isso vocês acham a forma que vocês melhor conseguirem colocar, se quiserem, né? Senão vocês podem continuar comprando o tempero de vocês. Mas buscar um produtor local, buscar algo que tenha um produto que seja sazonal, né? E também que seja um produto fresquinho, colhido na hora e que tenha mais sabor e aroma. Todo produto, quanto mais fresco, mais sabor e aroma tem, né? Então esta é uma dica de tendência. Continuando a questão da dica de tendência, me lembrei do Slow Food Brasil. É um site onde é que você vai encontrar, não sei qual é a região que você é, mas eles têm uma catalogação de diversos produtores, microprodutores, né, ou pequenos produtores, de produtos orgânicos, né? Então eu acho que de repente tá aí uma dica para você, se você não conhece muito aonde ir, mas se você conhece algum produtor ou até aquelas feiras de produtores, na minha região pelo menos sempre tem a feira de produtor, tem as feirinhas, né, aonde os produtores 2, 3 vezes por semana eles se reúnem, trazem a produção deles local e montam bancas e colocam à venda. Então tá aí uma grande dica para vocês melhorar. E outra coisa, né? Além de vocês estarem apoiando o produtor local, ajudando a fortalecer a comunidade e a economia local, vocês também vão ter um produto de melhor qualidade e até vocês vão poder, de repente, desenvolver alguma coisa junto com o próprio produtor. Daqui a pouco, digamos que você tenha, sei lá, uma churrascaria, tá? Que vai usar poucos produtos locais, mas você pode buscar um produtor local e fazer, aqui na nossa região a gente faz muita cuca, porque é uma região de alemão, ou um pão que seja mais natural, que seja uma coisa mais colonial, né, artesanal, e servir junto com os produtos que você serve, né. Inclusive, se a churrascaria hoje tem condições de trabalhar com delivery também, né, entregar churrasco por delivery. Imagina só eu receber um churrasco em casa com um pão artesanal, né, um pão colonial, uma cuca, alguma coisa assim. Acho que é bacana, dá para você pensar nisso aí, ok? Vamos para a próxima tendência, que é a tendência número 2, os lanches e sobremesas, né? O que acontece? Na grande maioria das vezes a sobremesa, quando tu tinha um buffet ou alguma coisa, tu ia lá e te servia de qualquer forma a sobremesa. Mas a tendência é que cada vez o público vai querer coisas, ou melhor, produtos mais elaborados, mais bonitos, né? Nunca esteve tão em alta a questão de comer com os olhos, né? Então, quanto mais elaborada a sobremesa, os sabores diferentes, se você criar alguma coisa assim, ou lanches, mais você terá consumo, mais seus clientes vão gostar, e também, quanto mais bonito, mais instagramável. E Instagram, a gente sabe que é muito importante, embora o Facebook ainda esteja lá em cima, o Instagram é uma das redes que mais compartilha material, né? Depois do Facebook, né? Então, mas Instagram e Facebook é a mesma coisa, você pode compartilhar no Instagram e no Facebook ao mesmo tempo e tudo bem, é propaganda orgânica, já que estamos falando de orgânico, né? É a propaganda orgânica que você ganha, né? O seu próprio cliente vai fazer a foto, vai publicar, dizer, estou aqui, muito legal. Legal, você está encantando o cliente está encantando outras pessoas e você está atraindo novos clientes. Então você favorece a todos, né?
fazendo um trabalho belo. E outra coisa, né? Se nós estamos aqui para fazer um serviço e entregar para o nosso cliente, que a gente entregue da melhor maneira possível, né? E mais bonito e o mais saboroso. Afinal de contas, você não quer servir o cliente uma única vez, você quer que ele volte e que ele divulgue a sua marca e seu produto, não é assim? Então agora vamos para a tendência 3. Vamos lá. Cada vez menos, ou melhor, não menos, cada vez mais, as pessoas comem menos, né? A tendência daqueles pratos gigantes, que o pessoal aqui na minha região chama o prato de pedreiro, né? Que seria aquele prato que tu te esconde atrás, está desaparecendo. As pessoas estão comendo menos até por uma questão de cuidado com o corpo, de cuidado com a saúde e tudo mais. Então, assim, pratos mais reduzidos, com menor quantidade, mas mais bonitos, é uma tendência muito grande. A gastronomia, ela está se tornando algo muito artística, né? Além do sabor, você tem que caprichar muito no visual do prato que você está servindo. Então, você ter um prato visual com sabor, você não precisa ter um prato grande, você pode ter um prato pequeno. E também os pratos hoje são compartilháveis, né? Hoje, muitas vezes você faz um prato para 2 pessoas, ou então ele pode ser compartilhável através de Instagram e Facebook, né? Que é uma maneira de compartilhar com as pessoas também. Então, assim, pensem em pratos mais elaborados, com menos quantidade, mas que sirva bem ao cliente, né? Que o cliente não fique com desejo. E isso também traz a questão humana de não desperdício, né? Porque a gente vê muito desperdício de alimento e tem muita gente passando fome, então acho que quanto mais a gente economizar nisso, quanto menos a gente desperdiçar, mais vantagem para todos. A gente vai ter menos pessoas passando fome, apenas espero que sim, e também vamos ter menos desperdício, menos comida jogada fora, porque tudo isto é energia desperdiçada de todos, de quem faz, de quem paga, que tem que pagar por aquilo ali, e também do nosso próprio planeta, que vai desperdiçar essa energia que ele teve que transformar e a gente jogou fora, né? Então vamos agora para a quarta tendência. Bom, se você trabalha com delivery e deve estar dizendo assim, tá, Homero, mas espera aí, tu quer que eu faça um prato bonito, organizado, pequeno, bote dentro de uma caixa e pá, boy, leva. E daí? O boy pula cordão, salta quebra-mola, passa no meio dos carros, sacode aqui, empina e faz um tendel de coisa e chega lá, é tudo uma lambança, não é? Então, assim, o que eu te aconselho? Tenha embalagens que acomodem bem os produtos. Se for um produto que ele venha com molho, alguma coisa, tenta colocar em uma embalagem separada, até porque você vai criar uma experiência diferente para o cliente de chegar ao produto e ele mesmo servir, né? Tente montar de uma forma que ele não se destrua no caminho. Às vezes você tem como dizer para o boy tomar cuidado, às vezes o boy é terceirizado, você não tem essa demanda, não tem como ter esse controle. Mas sempre procure trabalhar embalagens que garantam a qualidade do produto quando ele chegar até o cliente. Isso é muito importante, inclusive a temperatura do produto e tudo mais. E a gente vai falar daqui a pouquinho em embalagens também, que talvez você consiga ter algumas ideias que possa trabalhar bem isso e fazer uma entrega agradável para o seu cliente em todas as formas, tanto no sabor quanto na visão, né? Então vamos para a tendência 4. A tendência 4 vem exatamente falando sobre a entrega, né? O nosso famoso boy, né? Que hoje não é só boy, a gente tem carros entregando, a gente tem drones entregando, a gente tem uma série de coisas e a gente sabe que logo logo o drone vai tomar conta de uma série de lugares, né? Nos grandes centros acho um pouco mais difícil devido à movimentação, prédios e tudo mais, mas existem várias empresas que estão trabalhando forte em cima disso para que a entrega com drones funcione muito bem. Mas a gente não está falando de um drone, tipo um Phantom ou algum drone assim, que o cara vai ficar controlando ali e largando. São drones automatizados com uma série de sensores que vão desviar. E se você procurar aí, você vai ver que a própria Amazon já fez a primeira entrega com drone, mas é um drone não tripulado, não pilotado, né?
que ele é totalmente automatizado, ele segue uma rota de GPS e tem vários sensores, mas mesmo assim eu acho que tem muitos lugares, não, na verdade eu acho não, eu tenho certeza que tem muitos lugares que isso não está liberado ainda, né? E pouquíssimos lugares eles têm a possibilidade de fazer isso, porque existe muita tecnologia a ser avançada nisso tudo, né? Mas vamos continuar então com a questão da entrega, né? E a entrega não me refiro ao fato de você levar, mas a tecnologia envolvida na entrega. Hoje, com toda a coleta de dados que você tem dos seus clientes, utilizando os aplicativos, principalmente se você tem um aplicativo próprio, né? Se você faz alguma coleta do seu negócio, tanto para tipos de pedido, tipos de saída, qual cliente pede quando, qual o horário que o cliente pede, qual o maior fluxo, né? Toda quarta-feira aquele cliente pede tal prato, toda sexta-feira a gente tem tantas saídas disso, de aquilo. Todos esses dados, você pode compilar eles para que você tenha um conhecimento do que vai acontecer e se prepare para aquilo, né? Então, assim, e também utilizar esses dados na hora de você trabalhar com o cliente no pedido. Como assim eu quero trabalhar os dados na hora de fazer o pedido? Vai usar a forma com que o cliente trabalha para chegar até o final do pedido, desde a entrada dele na tua plataforma até a saída dele da plataforma, né? Todos os passos e tenta otimizar isto. Se você tiver como controlar cada cliente, melhor, você tem como oferecer já direto o que ele geralmente pede, mas que ele tenha a opção de escolher outros serviços, né, outros pratos, e você também tem a opção de fazer uma colocação mais dinâmica do seu menu para que os clientes já achem exatamente o que eles estão procurando, né? Os pratos mais saídos ou um prato de promoção que você queira colocar em cima e mais visual, e também as etapas de forma de finalização, né? Então utilize todos esses dados, todas essas informações que você tem para ganhar tempo na venda, na coleta, na entrega e na produção em geral, né? Quanto mais tempo você ganhar na produção, mais tempo de entrega você vai ganhar. Então, todas as informações, o cliente, ele só, geralmente, né, pede quando ele já está com fome, a barriga roncando. Então, cada minuto é muito importante para ele. E se você conseguir otimizar o pedido, você já ganha tempo ali. Se você conseguir otimizar a produção, já saber o que tu tem de demanda para cada dia, você ganha um tempo ali, né? Vamos dizer que é uma hamburgueria, né? E toda quinta-feira a gente sai muito hambúrguer bacon, então já deixa o bacon fatiadinho ali, pronto para fazer, ou até pré-frito, né? Então, assim, coloque tudo isso em processo, em planilha, faça o levantamento desses dados para que você consiga otimizar esses dados e usá-los para acelerar o fator entrega e o cliente fique mais satisfeito, mesmo que sejam 5 minutos, ele vai ficar muito contente, né? Se você tem uma entrega de 35 minutos e você entregar em 30, olha só, ou se for de 25 em 20, ou até em 10, né? Ok? Então, vamos para a próxima etapa, para a próxima dica de tendências para você. Espero que você esteja gostando, espero que eu não esteja indo muito rápido, tá? E se você está gostando, por favor, deixa seu like aqui se você não deixou. E se não se inscreveu, se inscreve no canal aí, porque, afinal de contas, é muito conteúdo dado. E o que eu peço em troca de você é simplesmente que você me siga aqui e deixe o seu curtir aqui para que eu continue fazendo esse trabalho e seja reconhecido por isso, né? Então vamos para a próxima dica. E nessa dica, nossa quinta e não última dica, vocês já entenderão o porquê, nós vamos falar sobre embalagens, né? Eu acho que a sequência das dicas veio bem a calhar, todas elas falando sobre uma questão que complementa a outra. Embalagens. Bom, já nos livramos dos canudinhos de plástico, a sacola plástica é uma briga que todo mundo está discutindo como fazer, a gente tem milhares de garrafas PETs espalhadas pelo mundo, ou sei lá, milhares, bilhares, milhões de garrafas PETs espalhadas pelo mundo, que causam um prejuízo gigantesco para a natureza e para nós. Então, assim, uma grande tendência que já vem evoluindo há bastante tempo é a questão de produtos que sejam biodegradáveis, né? Que você não precisa se preocupar que ele vai virar orgânico de qualquer forma. Então, assim,
De que forma trabalhar embalagens que sejam bonitas e também se preocupar com a questão do biodegradável, tá? Não digo que você tenha que ter tudo dessa forma, biodegradável, até porque o papelão ele é biodegradável e é reciclável. Então, se você tiver produtos de papelão, já ajuda bastante, né? Mas se você tiver outras matérias-primas que sejam mais eficientes com a natureza, muito mais interessante, muito mais importante, e também você pode criar em cima disso uma valorização da sua marca, falando sobre a preocupação ambiental que você tem, né? Então isso é bastante importante e é bastante significativo, ainda mais nos dias de hoje que todo mundo tem um pequeno receio com a questão do que acontecerá com o nosso mundo, né? Alguns têm um receio maior, outros estão no mundo da Lua, né? Ou querem ir para a Lua ou Marte, enfim, como o Elon Musk, né, que quer povoar Marte usando várias tecnologias que ele já vem desenvolvendo há muito tempo, né? Elon Musk é um visionário e acho que ele não está fora disso. Eu acho que você também tem que ser um visionário dentro do seu segmento e pensar o que vai ser da gastronomia daqui a 10 anos. E o que você vai fazer para ser uma marca líder daqui a 10 anos? Né? Elon Musk começou com produtos muito inferiores, com aplicativos, passou para motores, depois para carros, e assim foi. Hoje ele investiu tudo para fabricar um foguete, e graças a Deus o último foguete deu certo, senão hoje ele seria um cara totalmente quebrado, sem grana, porque ele investiu toda a fortuna dele para fazer dar certo esses foguetes, né? Então, assim, ele sabe onde é que ele quer chegar, ele arrisca tudo para chegar lá, e ele também se esforça para chegar lá. Mas então vamos voltar para a Terra e vamos continuar falando sobre a questão das embalagens, né? Temos vários tipos de embalagem, temos um papel celofane biodegradável, a gente tem uma série de coisas, né, papéis biodegradáveis, mas eu quero dar para vocês algumas ideias um pouco mais criativas, né, que não sejam só a questão do papel biodegradável. O que acontece com a embalagem de alimento, né? Normalmente ela suja de molho ou do próprio alimento e ela vai para o lixo orgânico, né? Ela não vai para o lixo seco. E tudo que vai para o lixo orgânico vai para algum aterro. Então, o que eu sugeriria para vocês? Uma coisa bem legal, não sei se vocês já ouviram falar de um tal papel semente, né? Papel semente, existe uma empresa que fabrica esse papel, né? E o que é o papel semente? Ele é um papel reciclado, né? E eu não sei se todos eles reciclados, daqui a pouco tem papel virgem, e no meio dele, da composição dele, vão sementes de plantas, né? E você pode mandar produzir também o papel semente através de papel reciclado, e também dá para fazer uma produção artesanal, se você quiser, só que daí a artesanal eu acho que ele fica um pouco duro, ele não tem tanta flexibilidade. Mas é fácil de fazer o papel semente se você quiser fazer em casa, você tem que ter uma tela para poder deixar escorrer a água, né, para você prensar o papel, você larga um monte de papel ou papelão dentro de um liquidificador, por exemplo, e bate ele, né, com água e cola, aquela cola branca, e daí ele vai virar uma massa, e daí depois você pega, larga sementes dentro e mexe ali aquela massa, larga ele em cima daquela tela, espalha bem, prensa e deixa secar, né? Dá bastante mão de obra, se você procurar na internet você vai aprender como fazer isso, né? Então, se você fizer artesanal, eu aconselho mais você trabalhar ele em formas de embalagens caixas, porque daí ele vai ficar um pouco mais rígido. Mas se você comprar o papel semente, você pode inclusive encomendar a embalagem pronta deles. Eu acho que eles entregam a embalagem pronta. Isso é bem legal, é uma ideia criativa, talvez alguns não consigam fazer e alguns não consigam comprar, mas é uma ideia que você pode pensar e também usar isto como uma forma de marketing, né? Dizendo, ó, nossa empresa se preocupa não só com a sustentabilidade do nosso planeta, mas também com a valorização da natureza, ou então com o replantio, isso, e a gente utiliza papel semente, estamos fazendo assim, 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 né? Então, assim, mostra a questão ambiental da empresa, né? Que eu acho que é uma coisa que tem que hoje principalmente, tem que estar dentro da missão de qualquer empresa, ou até missão, visão e dos valores, né, da empresa, essa questão ambiental. É muito importante.
até porque a partir do momento que o nosso planeta não funcionar mais, nenhum de nós vai servir para nada, né? Mas levará alguns anos, tenho certeza que a sua entrega chegará antes do planeta acabar. Tenho mais uma dica também, daí isso depende da sua região, talvez algumas regiões não vai ter, mas você pode imaginar coisas diferentes, né? Inclusive até contratar alguém que trabalha com artesanato para desenvolver uma coisa especial, nem que seja para algum produto específico ou para algum combo, que a gente não pode falar venda casada, né? Me questionaram sobre a questão do último vídeo, eu falei sobre venda casada. Mas politicamente correto, a venda casada é o combo, né? Onde você compra um monte de produtos dentro de um só e cada vez o combo tá mais em alta, né? E a venda casada nada mais é que isto. Você leva um produto e ganha outro, ou compra um e vem o outro junto que tu compra também. Mas enfim, vamos lá, deixamos por combo, né? Se você quiser deixar o seu comentário sobre combo ou venda casada, sobre a questão da lei, eu acho que toda lei tem brechas, né? E a gente não pode ser rígido em tudo, a gente tem que levar em consideração uma série de coisas, porque até a questão da ética é relativa, né? Se eu disser assim, mas eu tenho a minha ética, a ética é baseada na tua cultura, então cada um tem a sua ética, a minha ética pode ser totalmente diferente da tua. Então vamos deixar essas discussões ou vamos ampliá-las. Vocês têm todo o espaço aqui embaixo para deixar o comentário de vocês sobre o que vocês acharem pertinente, né? E eu respondo todos, sempre que possível eu respondo e respondo com dedicação, tá? Então pode deixar teu comentário que eu vou usar ele para um próximo vídeo e também vou responder ele com todo respeito e vamos sempre fazer isto para engrandecer não só o canal e não só a questão do programa ou do curso, mas também que a gente use ele para engrandecer as pessoas que estão aqui, né? Afinal de contas, a gente vive de conhecimento e quanto mais conhecimento adquirido, mais maneiras de trabalhar e mais conhecimento a gente vai ter, né? Então, a outra embalagem que eu sugiro para vocês, folha de bananeira. Você imagina assim, ó, hambúrguer artesanal, né? Tem um monte de gente fazendo em hambúrguer artesanal, hambúrguer gourmet, não sei o quê, hambúrguer vegano, vegetariano, que também surgiu essa questão do vegano e vegetariano, mas muitas, inclusive eu vi uma matéria de uma empresa que está produzindo hambúrguer no formato com aroma e sabor de carne, utilizando grão de bico, ervilha e soja. Então, né? Mas enfim, cada um, como eu disse, vamos respeitar a opinião de todo mundo. Mas voltando às bananeiras, né? O que acontece? Tá, tu vai pegar um hambúrguer, ou não precisa ser um hambúrguer, pode ser até um churrasco, vamos dizer, da churrascaria que eu estava falando agora há pouco, ou até mesmo um outro produto que caiba na folha de bananeira, não pode ser uma pizza, né? Só se você vende pizza em fatias, daí tudo bem, eu acho que tem condições de fazer. Você terá que ter algumas bananeiras próximas de você, ou uma plantação de bananeira, mas tem alguns lugares que tem muita, por exemplo, Santa Catarina. Quem depende da região de Santa Catarina ali, tem folha de bananeira a varrer, a folha de bananeira ela tem que ser cortada, né? Então não é uma questão de que você vai estar estragando a árvore, né? Ou o pé, não sei se chama árvore ou pé de bananeira, mas não é a questão que você vai estar estragando o pé, mas sim que você vai estar utilizando, se beneficiando da folha para isso, né? Então você pega aquela folha, corta ela direitinho, embala, bota um top, né? Pega um barbante, que pode ser aqueles barbantes de algodão, dá 2 passadinhas, dá um top, beleza. Dá um pouco de trabalho? Dá um pouco de trabalho. Vai ter que botar de repente um papel para não escorrer alguma coisa? De repente vai, mas você vai estar criando uma embalagem sustentável, uma embalagem diferente, que eu tenho certeza que o seu cliente, quando chegar, ele vai se encantar com aquilo ali, então você vai criar uma questão de experiência diferente para o cliente, né? Que isso é uma coisa muito importante hoje em dia, a experiência, e a gente já vai falar sobre isso, criando algo totalmente diferente para o teu cliente, né? Chegar um hambúrguer embalado numa folha de bananeira. E eu volto a dizer para vocês, eu uso o hambúrguer como referência, e a gente tem o nome do nosso curso de Hamburgando, não pelo fato de trabalharmos apenas com hambúrguer, mas por ele ser o símbolo do fast food, né? E aqui a gente fala principalmente sobre a questão de fast food e delivery, né? Mas todo o material entregue aqui serve para todos os tipos de restaurante e até para outras
modalidades de negócio, né? Ficaria muito legal, eu acharia muito bacana, eu consequentemente eu faria uma foto e publicaria, ou seja, ele se tornaria instagramável. E vocês vão ouvir falar muito sobre instagramável aqui, porque eu acho importante essa questão da divulgação da propaganda orgânica, onde você não paga por um produto, mas recebe ele, né? Que no caso é a propaganda. O seu cliente fica tão feliz contigo, você coloca tanto carinho e conhecimento em cima do lanche ou do produto que você entrega, que o cliente, contrapartida, te retribui divulgando a tua marca. E fica feliz pelo sabor que você entrega também, tá? Ok? E também a questão de embalagens, a gente vai ter dentro do curso completo, tá? Que a gente tem do Hamburgando. Aqui a gente está passando uma amostra para vocês do que é o curso. A gente tem um curso completo com 23 módulos, aonde a gente vai ter um módulo extra, né? Que vai ser um bônus extra, aonde falaremos só sobre a questão de embalagens. Você vai ter ideia para desenvolver embalagens de forma muito barata, ou de forma muito criativa, ou de forma criativa e barata, né? A questão da folha de bananeira é uma boa dica, mas isso não vai servir para todos, né? E lá dentro a gente vai ter muitas dicas de embalagens, inclusive mostrando como produzir algumas embalagens e tudo mais, né? Então assim, fica esta dica da embalagem, fica a dica para que você fique ligado no curso completo do Hamburgando, se você tiver interesse. Mas esse conteúdo aqui é gratuito, tá? Inclusive para quem está no curso do Hamburgando vai receber esse conteúdo de forma gratuita. Mas a parte do curso completo a gente tem um valor de inscrição que vocês saberão logo logo. A gente não liberou ele ainda para venda, mas logo ele vai estar disponível para venda e vocês serão informados. Principalmente se você tem o seu e-mail cadastrado no nosso site. Se você não tem, por favor, entre lá no hfoto.com.br e cadastre o seu e-mail lá para que a gente possa mandar material para você, né? Que você receba o material e receba as informações e também receba os bônus que a gente tem para entregar. A gente tem diversos bônus que a gente está entregando para quem está cadastrado no nosso site, no nosso mail, né? Coisas muito interessantes. Se você é do ramo da gastronomia, do fast food, eu acho que você tem que mandar o seu e-mail lá e ou se você está com ideia de abrir, né, de entrar para esse ramo, você tem que mandar seu e-mail e participar das nossas comunidades para que você tenha acesso a uma série de conteúdos importantes e valiosos que você só terá lá, ok? Vamos lá, continuando, a gente falou do quinto, né? Deixa eu conferir minha cola aqui só um pouquinho. A gente falou do quinto, que era o quinto e não o último, né? Que eu falei que ia dar 5 para vocês, mas eu vou dar uma extra, porque aqui sempre tem bônus, né? Então eu vou dar um bônus para vocês, que é a sexta tendência, né? Essa sexta tendência, eu acho que se você não percebeu ainda, você tem que abrir um pouco mais o seu olho e olhar um pouco mais em sua volta. Porque a sexta tendência eu estou falando sobre comidas veganas e vegetarianas. Existe uma crescente sobre veganos e vegetarianos. E isto vai só aumentar. Cada dia mais teremos pessoas reduzindo o consumo de carne por uma questão ecológica e por uma questão de saúde. Muita carne vai ser substituída por proteína, inclusive a indústria do alimento está trabalhando muito forte nesta construção de proteínas para substituir a carne. E também eu quero dizer para vocês que, como eu moro no interior, aqui a gente tem uma vantagem. Eu geralmente gravo na parte da madrugada ou da noite, para que eu tenha mais sossego, mais tranquilidade, até porque como nós temos uma agência, a gente tem muito trabalho aqui, a gente atende muitos clientes, né? Fazendo essa parte de gerenciamento, de assessoria e tudo mais. Então vocês vão escutar de repente no fundo, que não existe isolamento que tranque isso, né? Talvez exista, mas não aqui. Vocês vão escutar agora nessa hora um galo cantando, porque a gente está próximo do amanhecer aqui na nossa região. E é legal, eu quero dizer isso para vocês verem o quanto eu me importo com vocês, o quanto eu me importo com o conteúdo que eu faço, que não existe hora. E vocês verão, inclusive nos meus olhos, que a correria está grande
e que eu me dedico mesmo assim para que vocês tenham esse conteúdo, para que vocês consigam utilizar ele de forma que agregue material para vocês, que agregue conhecimento, tá? Então, fiquem ligados na questão do vegetariano e do vegano, hambúrgueres vegetarianos e veganos, sanduíches, enfim, tá? Tudo que for voltado, mas lembre-se, hoje o cliente, o consumidor, ele não quer só comer. Ele quer visual, ele quer sabor, ele quer algo diferente. Então você precisa pensar nisso, inclusive e principalmente para a questão do vegetariano e vegano, porque a gente sabe que são alimentos com um pouco menos de sabor do que a gordura animal, porque a gordura animal ela é muito saborosa, né? Então a gente está falando de gordura vegetal que não tem tanto sabor, por mais que tentem imitar, a gente sabe que nunca vai se equivaler uma coisa a outra, né? Mas vamos lá, vamos pensar em tudo isso e tentar trabalhar de forma que o cliente fique feliz e muito satisfeito com o que a gente servir e que ele continue vindo, voltando, pedindo e indicando, né? Vamos para um papo extra agora, que depois dessas 6 dicas, eu acho que vale a pena a gente complementar isso, né? A tendência sempre vai ser, daqui para frente, de comidas mais rápidas, mais ágeis e que dê para te comer em qualquer lugar, né? Vai ter a comida que tu vai ter mais tempo para fazer, mas essa vai ser em momentos especiais. No dia a dia, as pessoas vão querer coisas mais rápidas e mais práticas. Até porque hoje a gente não tem mais um horário de almoço, né? Não tem, vou parar para almoçar. Não, com a demanda de pessoas autônomas, de pessoas em casa, de grupos de trabalho, de uma série de coisas, e até da correria do dia a dia, que às vezes as pessoas não almoçam, o horário de conveniência, que seria o almoço e café das pessoas ali, que as pessoas teriam um espaço para elas, e também considerando toda a questão de home office hoje, né, que está muito em alta e só vai aumentar, as pessoas não vão ter mais uma hora exata. Então aquela história de você, o meu restaurante abre meio-dia e fecha 1, ou abre 11h30, fecha 1h30. Você tem que repensar essa questão e tentar ampliar um pouco mais esse seu atendimento, mesmo que seja com menos pessoas. Ainda teremos um fluxo maior no horário do meio-dia, mas um restaurante que pensar em manter uma cozinha aberta até umas 3, 4 horas é um restaurante que terá algumas vendas. Claro que até você mostrar para o público que isso existe, né? Porque uma coisa é tu fazer, outra coisa é tu educar o público, né? O público vai estar ali para comer, mas eles não sabem que tem um restaurante aberto até essa hora, então muitas vezes eles não vão chamar, não vão pedir, então você tem que fazer a questão de educar o público para que você estenda o seu horário. Então, assim, até criar promoções, de repente, peça seu almoço às 2 horas e ganhe desconto, ou não sei o quê, peça seu almoço às 3 e ganhe de cortesia uma maçã, né, como lanche, ou um suco, enfim. Você pode estender esse espaço, possibilitando para que as pessoas tenham um maior espaço de refeição. Até porque à noite, nós vamos pegar à noite que o pessoal está mais disponível, se bem que agora, durante o dia, tem muita gente disponível, à noite, normalmente, os restaurantes abrem em torno de 6 horas, 6h30, e vão até meia-noite, aceitando pedido até às 11. Então, se tu pegar esse distanciamento de abertura e ao meio-dia você quer trabalhar só 2 horas, pensa que o que você produziu meio-dia tem que ser consumido também. Então, assim, sugiro que você tenha pratos menores, pratos rápidos, tá? E que você amplie esse distanciamento de horas de abertura, né? Que você tenha um prazo maior. A cozinha botou a funcionar, você já tem alguma coisa para servir como café da manhã para as pessoas, porque tem gente que vai estar ali e vai chegar 10 horas, vai estar com fome, mas não quer almoçar, quer comer só um lanche. Eu ligo para ti, eu mando um WhatsApp, ou entro no aplicativo e faço lá o meu pedido de lanche. Eu quero pedir um lanche, você me entrega aqui, ok. Daí quando chega 2 horas, a pessoa que comeu o lanche, ela não almoçou porque ela comeu o lanche. Mas às 2 horas da tarde, 3 horas, ela vai estar com fome. E quem é que vai entregar comida para esta pessoa? Você precisa pensar nisso, tá? Eu sugiro que você analise. Se for possível, alguns restaurantes não são possíveis, alguns restaurantes são menores conseguem fazer, alguns restaurantes, mesmo maiores, conseguem trabalhar isso, até porque hoje tem muita gente com carga reduzida, ou então está fechado por causa da questão de bandeiras da sua região, por causa da pandemia e tudo mais. Mas é uma dica.
pense nisso, analise, a tendência é que as pessoas não tenham mais aquele horário único, então que esse horário ele se estenda um pouco mais, e sugiro para que acompanhe esta tendência também, né? Junto com essa tendência de você ter um prato reduzido, de você ter opções de beliscar, né? Alguma coisa ali, tipo aqueles chicken, ou tipo alguma coisa não fritas, né? Porque geralmente o pessoal não vai querer comer fritas, mas tu pode ter uma coisa de fritas, mas tem algum produto que não seja frito, que seja em forno, ou enfim, que seja na panela mesmo, para você entregar. Lembre-se da questão do visual, né? Sempre visual e sempre encantando o cliente, fazendo com que ele se surpreenda com o que ele receber. Então vamos pegar ali um exemplo, por exemplo, sei lá, vamos usar a questão do salmão, dessa questão toda que o sushi traz hoje, e por que não criar um hambúrguer de salmão, né? Com um pão de arroz. Olha só a dica, ó. É uma dica de pelo menos uns 500 mil reais aí. Para quem montar isso aí, tiver essa ideia, daqui a pouco até já existe, eu não sei, mas enfim, imagina você fazer um pão de arroz, né? Existe farinha de arroz, existe massa de arroz, existe um monte de coisa. Então faz um pão de arroz, pode ser até arroz cozido, que tu monte ele direitinho ali, para que ele fique de uma certa forma junto. Daqui a pouco misturar arroz com ovo e botar ele num forno, ele vai ficar firme, né? Porque existe sanduíche com omelete no lugar do pão, porque isso eu já fiz várias vezes, de fazer um omelete grosso ali numa panela menor e fazer 2 omeletes e fazer um sanduíche com ovos, né? Então só colocar um pouquinho de fermento, bater o ovo ali. Eu não vou ensinar vocês a fazerem isso, né? Pelo menos não agora. No curso completo do Hamburgando a gente tem algumas dicas tipo isto, aonde você aprenderá a fazer vários tipos, várias ideias de como produzir. E também, se você não tem uma hamburgueria ou não tem uma empresa, você vai ter várias dicas de como sair do zero, absoluto zero, e montar uma marca de sucesso, desde o desenvolvimento do logotipo, tipos de mídias que você tem que usar, como fazer o seu Instagram criar seguidores, como ter seguidores fiéis, como fazer com que as pessoas te sigam, te publiquem, né? Que te propagandeiem, enfim. Mas isto é no curso completo, tá? Então, assim, criar um hambúrguer de sushi, né? Vai de salmão, né? Faz o pão de arroz, não sei o que, bota um pouco de molho, assim, 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 bota lascas de salmão ali dentro e entrega. Claro que vai ser um produto diferenciado, que vai ter um preço diferenciado e tem que ter uma embalagem diferenciada, porque esse vai ser o teu produto top. Então, assim, eu tenho vários hambúrgueres. Ah, mas eu não como hambúrguer porque não sei o que. Ah, mas a minha mulher não come hambúrguer, mas eu como. Então, eu vou pedir lá porque lá eles entregam o hambúrguer de salmão, hambúrguer de sushi, né? Então, assim, o hambúrguer de sushi, o hambúrguer normal, eu vendo a 26, 30 reais, 18, não sei qual é o valor que vocês vendem aí. E isso é uma ideia para hambúrguer, mas dá para se ampliar outras ideias para outros segmentos, né? E daí o hambúrguer de sushi, pô, quanto é que tu paga para comer um sushi? Hoje, aqui, na nossa região, aqui, a gente tem espaços que cobram 80 reais, 100 reais, 120, 150 reais por pessoa. Então, um hambúrguer de sushi, daria para vender por 50 reais? R$ 49,90 um hambúrguer de sushi. Tua esposa compraria? Eu acho que sim, eu acho que você mesmo compraria, se fosse uma coisa bem saborosa e bonita, e seria uma coisa muito instagramável, né? E não só pelo instagramável, mas também seria algo que seria um diferencial único, que é algo que a gente vai falar sobre ser único. Você tem que ser único na vida do seu cliente, tá? E isso é um dos pilares do nosso método. Você vai ver no método que temos essa questão do ser único, né? Volta lá no vídeo anterior lá que você vai ver a questão, é um dos pilares do nosso método, ser único, tá? Ou tornar-se único. Vamos para a minha cola agora. Às vezes a cabeça não ajuda tanto, eu vou dar uma olhada aqui qual é o próximo passo que eu tenho para passar para vocês. Bebidas, muito bem lembrado, muito bem lembrado. A tendência de bebidas, tá, é que o alcoólico reduza. E não é só por causa de lei, de questão de bafômetro, de carteira ou qualquer coisa. Ele já vem reduzindo antes da lei existir. De 95 para cá, o consumo de álcool, ele caiu bastante e cada ano cai mais.
As novas gerações consomem muito menos álcool do que as gerações anteriores. Elas estão muito mais preocupadas com saúde, com corpo e tudo mais. Então, assim, uma série de drinks sem álcool que surge no mercado, que é os mocktails, né? Mocktails, não motéis, mocktails. Se é assim que se fala, não tenho a pronúncia exata disto, mas que seria um coquetel sem álcool, né? Que está super em alta, está vendendo bastante e cada vez vai crescer mais, porque o consumo de álcool e refrigerante vai diminuir por uma questão de benefício à saúde, porque o açúcar é um grande vilão e o álcool é outro vilão gigantesco. A gente pode até enfrentar ele de frente, mas a gente sabe que ele tem seus prejuízos e essa população nova aí está muito preocupada, essa nova geração, né, está muito preocupada com as questões de saúde. Eu acho importante isso também. E fora isso, nós temos as bebidas probióticas, né? Bebidas probióticas, se você pesquisar, você vai achar várias receitas aí. São bebidas que têm um baita benefício para a saúde, né? Que você pode consumir junto com o alimento e tudo mais. Então, são bebidas que você tem que se preocupar em ter, porque ela pode não ter um grande consumo, mas quem vier na frente vai sair antes, né? A gente sabe disto. E também não é uma bebida que vai te gerar um grande custo, mas em compensação o teu valor agregado em cima dela pode ser grande. Um refrigerante hoje, eu tenho um valor agregado pequeno, porque o refrigerante ele é commodity, né? Todo mundo tem, todo mundo vende, quanto mais barato tu vender, mais tu vende, e é isso aí. E quantos na sua região tem bebidas probióticas para vender junto com o lanche? Cara, junto com o hambúrguer de salmão aí, tu vende um frasco de bebida probiótica embalado, um frasco de vidro reutilizável, alguma coisa assim. Não sei. Você tem que decidir o que vai fazer. Eu vou dar as ideias e vocês vão jogando elas para dentro do negócio de vocês. E ainda também, eu acho que vale muito a pena lembrar que a água com gás aumenta o consumo dela, né? Tem aumentado o consumo nos últimos anos, principalmente a água com gás saborizada, né? Que seria tipo aqueles H2O, né? Ou as outras que tem. Eu não entendo muito dessas águas com gás saborizadas, mas eu sei que existem algumas aí. Então pensem nessas dicas, a gente já está se prolongando bastante, eu tenho mais um monte de coisa para falar para vocês, mas não queria me prolongar tanto, porque senão a gente vai ficar com um vídeo de 2 horas de duração, já passamos de 1 hora aqui, pelo menos de gravação tem muito mais de 1 hora, mas eu acho que o vídeo vai ficar dentro dessa 1 hora, 1 hora e pouco. E eu queria finalizar com mais algumas coisas, então vou ser um pouco rápido aqui. Bom, então vamos finalizar aqui. Volto a dizer, por favor, se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você gostou do conteúdo, por favor, dê seu joinha aí, deixa o seu like. Deixa seu comentário para eu saber o que falar no próximo vídeo para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida ou responder nas nossas redes sociais. Me segue lá no Instagram, procura lá, Homero Chu. E você me siga, por favor, ali vai ser gratificante tê-lo comigo lá e todo o conteúdo que eu quero postar lá para que você, e já tem lá para que você me acompanhe, tá? E também aqui no YouTube. Vamos então dar o andamento nisso aí. O que eu queria dizer? A nossa empresa, ela é uma agência de publicidade e fotografia, né? Mas o que a gente faz exatamente, tá? Eu acho que isso é importante. A gente já trabalha há 20 anos com publicidade. A gente já trabalha há 20 anos com publicidade e nós somos focados em gastronomia, né? Então a gente trabalha com marketing de sensações e imagem da gastronomia. E o que a gente faz exatamente com esse marketing de sensações e imagem da gastronomia? A gente presta assessoria para empresas do ramo da gastronomia, fortalecendo a imagem dela perante o cliente, né? E também a questão visual e também a sensação que ela proporciona ao cliente dela, né? Que é tudo isso que eu estou passando para vocês aqui nessas aulas. Então eu já venho há 20 anos trabalhando com a questão da publicidade, né? Há 15 anos com fotografia, e a união desses dois me trouxe todo esse conhecimento e toda essa minha equipe que me ajuda muito para que a gente produza materiais incríveis para os nossos clientes e que eles tenham um grande crescimento. E que continue assim, que a gente consiga sempre surpreender e fazer
muito mais pelos clientes e por você que está aí do outro lado, que já tem ou quer ter o seu espaço, a sua empresa do ramo de gastronomia. Então vou fechar isso aqui com a última dica para vocês, tá? Que vai ser a questão do delivery, tá? O delivery nunca mais vai ser o mesmo e cada vez vai crescer, né? Eu dei uma informação errada no vídeo anterior dizendo que o iFood tinha crescido 130%, mas na verdade ele cresceu 117, 116, 17, né? Mas mesmo assim é bastante coisa. Só que o delivery vai crescer sempre e vai ser a tendência e a gente sabe disso, então invista às vezes em delivery, né? Temos vários restaurantes que são apenas cozinha, que não existe um restaurante de salão, são os dark kitchen, né? Que são restaurantes que só tem uma cozinha e entrega, eles não têm lugar nenhum, né? E isso é algo que cresce bastante, inclusive nas capitais isso cresce muito. E hoje com a pandemia também isso cresceu bastante, muita gente arrumou sua garagem e começou a fazer entrega sem ter um restaurante propriamente, muitas vezes sem nem existir algo formalizado. Mas isto vai cada vez aumentar mais, então peço que você fique ligado nessa tendência também, tá? Mas os restaurantes de salão não vão morrer, até porque o restaurante de salão vai começar a ser valorizado de uma forma diferente. Ele vai ser um lugar onde as pessoas vão ir para fazer algo especial. Então, assim, o restaurante de salão ele vai ter que se preocupar muito com a ambientação dele, né? Vai ter que ter um ambiente legal, com a ambientação da comida e da forma de servir ela, porque o restaurante de salão vai ter que virar um espetáculo, né? Ele vai ter que ser um show à parte. Cozinhas abertas, né? Fechadas com vidro, o pessoal vendo as pessoas trabalhar lá dentro, ter um menu degustação, ter uma série de coisas que atrai o cliente para ele viver uma experiência. E por isso que eu falei com que a gente trabalha, com a questão da experiência, né? E qual é a experiência, né, que o cliente vai ter? Ele tem que ter a sensação de algo totalmente diferente, que encante ele. Temos alguns restaurantes que já trabalham com isto, fazendo isto de uma forma muito grandiosa, né? Com shows, com espetáculos, enfim, com pratos diferentes. Então você tem que pensar assim, ó, restaurante de salão. Você tem que investir em experiência, né? Em sensação, no que o cliente vai sentir quando ele estiver aí dentro. Então essa é a grande dica que eu tenho para os restaurantes de salão, que estão sofrendo muito com essa questão da pandemia, tá? E fortaleça a sua teleentrega, não fique mantendo a sua origem, como a gente falou no início, mantenha a originalidade, mas sempre busque um pouquinho de novidade. Eu aconselho que você pense, trabalhe bem isto, e esta eu acho que é uma dica de ouro para você, principalmente para você se está começando, já lembre-se que você vai começar e você vai crescer, mas você não pode esquecer que o principal fundamento que você existe dentro do seu estabelecimento é o cliente. É o cliente que vai manter e vai fazer a sua empresa crescer, tá? E agora não é dica, é só um merchan mesmo. Vai lá, se cadastra, assina aqui, deixa o like. E se você tiver interesse no curso completo do Hamburgando, nós vamos fazer um lançamento do Hamburgando, do curso completo, que é onde as pessoas que estiverem cadastradas no nosso e-mail vão ter um mega desconto, tá? Mas vai valer só para o primeiro dia de lançamento, que você vai ficar sabendo só através do e-mail. Então vai lá, entra no nosso site hfoto.com.br, tá? E te cadastra lá, cadastra teu e-mail no Hamburgando e manda para nós. E não te esquece, deixa o like, assina o canal e nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula do Hamburgando. Obrigado!